Olá, seus lindos! Bela aqui, você está no Metalinguagem e hoje é dia de... Little Lulu, with freckles on your chin, always in and out of trouble, but mostly always in. Using daddy's necktie for the tail of your kite, using mommy's lipstick for the letters you write. Though the clock says 7:30, it's really after 10. Looks like Lulu's been repairing it again. Though you're wild as any Zulu and you're just as hard to tame, little Lulu, I love you, Lulu, just the same, the same. Little Lulu, I love you, Lulu, just the same. Oh, little Audrey says, save for a rainy day. She saves, but every time it rains, she spends what she puts away. She knows her proverbs A to Z and knows the good they bring. But when she has to follow them, well, that's another thing. Oh, little Audrey says, while the sun is out, make hay. Though she's not immense, there's a lot of sense in what little Audrey has to say. Gente, senta aqui. Pega seu café, seu chá de camomila, ou se você mora na rua Harvey, pega logo um balde de Xanax, daqueles que vêm com refil grátis, porque a gente precisa falar sobre umas garotas que provam que a infância nos anos 50 era, na verdade, um laboratório experimental para a psiquiatria moderna. Estou falando das Harvey Girls. E se você acha que elas são apenas desenhos fofinhos, você claramente não prestou atenção, porque aqui o buraco, ou melhor, a bolinha é muito mais embaixo. Tudo começa com a pequena Audrey, ou Tininha para os íntimos brasileiros. E vamos abrir o jogo. A Audrey é a vigarista original da cultura pop. Ela nasceu de um crime corporativo perfeito. Em 1947, a Paramount fazia os desenhos da Luluzinha. Só que a criadora da Lulu, a Marge, decidiu que queria ser paga de forma justa. Um conceito radical, eu sei. A Paramount riu na cara dela e disse: justiça, querida, a gente é uma corporação. Eles simplesmente pegaram o design da Lulu, tiraram os cachos pretos, deram para ela um cabelo ruivo espetado, um laço rosa gigante e uma risada rítmica que soa como um vilão de filme slasher comemorando o feriado. Nasceu a Audrey no curta Santa Surprise. Ela estreou como uma criança multicultural genérica que limpava a chaminé do Papai Noel. Mas ela era tão extra, tão cheia de si, que em um ano já era a dona do pedaço. No Brasil, vivemos uma esquizofrenia de marca na TV SBT, ela era a pequena Audrey. Nas bancas RGE, ela era a Tininha. Era como se ela tivesse um CPF falso para fugir dos fiscais do entretenimento. Mas a Audrey não estava sozinha. Vamos falar da bolota Little Lota, criada em 1953. Ela apareceu primeiro nos gibis da Brotoeja, mas ela era pesada demais para ser coadjuvante, literalmente. A bolota foi a primeira super-heroína sem capa. Ela tinha força de 10 homens e um apetite que faria um buffet livre declarar falência técnica em 10 minutos. As histórias solo dela eram um loop infinito. Ela sente fome, come um peru inteiro, alguém assalta um banco e ela levanta o carro dos bandidos com uma mão enquanto palita os dentes com a outra. Curiosidade nerd, a bolota nunca apareceu nas animações clássicas. Ela era rainha apenas no papel, um ícone de body positivity décadas antes disso existir. No reboot da Netflix, ela virou a Lola, uma defensora dos animais, mas a essência de trator humano continua lá. O peru explode, os tios brigam por formas geométricas e a Brotoeja está no canto, vidrada, contando os furos do saleiro. No reboot, tentaram normalizar ela como a nerd de TI, a Poá, mas a gente sabe que por trás daqueles óculos, ela ainda está mapeando cada poro da sua pele para transformar em estampa. A vizinhança delas era um campo minado social. Elas moravam no mesmo bairro que o Riquinho, o que explica porque elas nunca trabalharam. O Riquinho pagava a conta, a bolota batia nos vilões e a Brotoeja decorava a festa. Elas passavam o dia humilhando o Melvin e os garotos Blood, o protótipo do incel moderno que morre de medo de garotas espertas. E ainda tinha o Gasparzinho. A Tininha foi a primeira humana a não gritar com ele. Ela olhava para o fantasma e dizia: "Oi, quer brincar? Acabei de incendiar o forte do Melvin, senta aí." O Gasparzinho era o único que a Brotoeja suportava, já que ele é todo liso e branco, um descanso visual necessário para quem tem a retina queimada por décadas de poás. Mas, tem o lado bizarro real. Nos anos 40 existiam as Little Audrey Jokes. Eram piadas de humor negro que os adultos contavam sobre ela. Tipo, o papai caiu no moedor de carne e a pequena Audrey apenas riu e riu, porque sabia que amanhã o jantar seria hambúrguer.
Se você achava que a Rua Harvey ia ficar presa no mofo dos anos 50, a DreamWorks e a Netflix chegaram com um desfibrilador em 2018 para lançar As Garotas Harvey para sempre, Harvey Girls Forever. Essa série não é apenas um reboot, é uma reengenharia total daquelas neuroses que a gente discutiu, mas com uma roupagem de comunidade utópica infantil. Aqui são os detalhes mais suculentos dessa versão moderna. O conceito Um Mundo Sem Adultos. A série leva ao extremo a ideia de que a Rua Harvey é um território soberano das crianças. Os adultos quase não aparecem ou são figuras de fundo irrelevantes. É tipo o Mad Max colorido, onde o combustível é sorvete e as regras são ditadas pelas 3 protagonistas. Elas são as autoproclamadas guardiãs do quarteirão, garantindo que tudo seja divertido para sempre. A evolução das personagens, o upgrade do hospício. A série pegou as características obsessivas das originais e as transformou em super habilidades de nicho. A Audrey, ela continua sendo a líder hiperativa e viciada em adrenalina. Se antes ela ria de desastres, agora ela é quem causa a ação para evitar o tédio. Ela é o braço armado do trio. Lana Bolota Little Lota, no reboot, ela perdeu o nome Bolota por motivos óbvios de correção política, mas ganhou uma personalidade de mente gentil e defensora dos animais. Ela continua tendo uma força sobre-humana, mas agora é canalizada para proteger criaturas fofas trio. O Abrotoeja Little Dota, a obsessão por bolinhas, virou um intelecto de nível gênio para tecnologia e análise de dados. Ela é a cérebro do time. A obsessão visual continua lá, mas agora ela usa isso para ler padrões e resolver mistérios. O Vingadores da Harvey Comics, o maior trunfo dessa animação foi criar um universo compartilhado. Pela primeira vez na TV, as garotas interagem oficialmente com todo o catálogo clássico da Harvey Comics. Riquinho, Richie. Ele aparece como o vizinho bilionário que tenta entender como é ser uma criança normal. Casparzinho, Casper, faz participações especiais, mantendo aquela vibe de amigo fantasmagórico que ele sempre teve com a Audrey Estilinha. Os garotos Blood, o Melvin, o Fredo e o Pink continuam sendo os antagonistas infantis, mas com uma dinâmica muito mais cômica de rivalidade de produção. Vozes de peso na versão original, Audrey é dublada pela Stephanie Lemelin, mas a série trouxe participações de peso como a lenda do punk Mark Hoppus, Blink-182 e até o ator Jack Quaid de The Boys, que faz o Riquinho. Boy bands, a série faz uma sátira genial à cultura pop moderna, criando uma boy band fictícia chamada Quatro Town, antes da Pixar fazer isso em Red, e os Jetstreise que as meninas perseguem como fãs obsessivas. A série da Netflix DreamWorks não apenas resgatou os clássicos, mas criou uma nova meia-fauna de vizinhos para preencher a Rua Harvey. Esses personagens foram criados para espelhar as tribos urbanas modernas e dar um ar de comunidade que os gibis antigos não tinham. Aqui estão as adições mais marcantes na Tricia. Lucrécia, ela é de longe a nova personagem mais icônica. A Lucrécia é a fã número 1 das garotas Harvey. Ela é obcecada pelas protagonistas a um nível quase preocupante e uma sátira perfeita da cultura de fandom da internet. Se as garotas Harvey fazem algo, a Lucrécia está lá para documentar, aplaudir ou tentar ser igual a elas. Ela representa aquele seguidor que não perde um post. O garoto do geladinho Ice Cream Bunny, imagine um garoto que se veste de coelho e é o traficante de açúcar do quarteirão. Ele dirige o caminhão de sorvete e é uma figura mística. Ele não é apenas um vendedor, ele é o detentor da alegria líquida da Rua Harvey. Ele é meio enigmático e raramente sai do personagem. As garotas Bow the Bows, se Audrey, Lola e Poá são as nonas da rua, as irmãs Bow são a tentativa de oposição sofisticada. Elas são trigêmeas que se acham superiores e tentam ditar tendências. Elas servem para mostrar que mesmo num mundo sem adultos ainda existe pressão social e patricinhas de bairro. Bob do lar, Bob de Elda. Ele é uma criança, mas age como se tivesse 80 anos. Bob é o velho da rua. Ele vive em uma poltrona, dá conselhos baseados em experiência de vida de 10 anos de idade e está sempre reclamando de como as coisas eram no meu tempo. É um dos personagens mais engraçados porque quebra o ritmo frenético das meninas com um pessimismo geriátrico. Gerald é o cara do planejamento. Ele é o melhor amigo do Riquinho e serve como contraponto pragmático. Enquanto o Riquinho quer gastar para resolver tudo, Gerald é quem tenta fazer a logística funcionar. Ele é sensato, calmo e muitas vezes a voz da razão que ninguém ouve. Frufru, frufru. Embora o nome remeta a personagens antigos de fundo, na série ela ganha uma personalidade de rival direta. Ela é a menina rica, mimada e extremamente competitiva que tenta sabotar os planos da Audrey só por esporte.
Ela é a vilã que você ama odiar, a dublagem brasileira de As Garotas Harvey para Sempre, que na primeira temporada se chamava As Aventuras das Harvey Street e contou com um elenco de peso da dublagem carioca. Aqui estão as vozes que deram vida ao trio principal e aos novos personagens. Puá Brotoeja, dublada por Ana Helena de Freitas. Ela dá o tom cerebral e metódico para a gênia das bolinhas. Os vizinhos e novos personagens. Lucrécia, a fã número 1, dublada por Flávia Sade, voz da Mulher Maravilha e da Lisa Simpson. Riquinho, Hit, dublada por Fred Mascarenhas. Melvin, o rival, dublado por João Vitor Granja. Pingo, Tiny, dublado por Charles Emanuel, voz do Ben 10 e Ronnie Weasley. Frufru, dublada por Bruna Lenz. Bob do Lar, dublado por Fabrício Vilaverde. Geraldo, dublado por Gustavo Pereira. Fredo, dublado por Matheus Perissé. Curiosidade da dublagem, a direção de dublagem teve o cuidado de manter a essência das personagens, mesmo mudando os nomes clássicos como Tininha para Audrey e Brotoeja para Puá, para alinhar com a versão original da Netflix. No entanto, a química entre as dubladoras brasileiras é o que realmente faz a série brilhar, especialmente nas partes musicais. E aí, depois de descobrir que a Rua Harvey é basicamente um retiro espiritual para personagens com toque e crises existenciais, você ainda consegue olhar para uma estampa de bolinha sem sentir um calafrio? A Brotoeja ou Puá pode ter superado a psicose, mas a nossa nostalgia por esse hospício colorido continua intacta. Se você curtiu essa viagem pelo lado obscuro das Harvey Girls, faz o seguinte, aperta o botão de se inscrever, aqui a gente disseca a sua infância com humor e um pouquinho de realidade, e talvez um pouco de Xanax. Comenta aí embaixo, qual dessas 3 seria a sua melhor amiga e qual você manteria a pelo menos 2 quilômetros de distância? Eu confesso que tenho medo da risada da Audrey até hoje. Compartilha no grupo da família, vamos ver quem lembra da Tininha nos gibis da RGI e quem só conhece a versão da Netflix. E não sai daí! Se você gosta de teorias bizarras e nostalgia de alto nível, clica nesse vídeo que está aparecendo agora na tela. A gente se vê no próximo surto, quer dizer, no próximo vídeo.